Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E hoje eu estou aqui em Diamantina, cidade histórica, estou indo para uma inauguração de uma biblioteca, está toda a família reunida aqui, é um momento muito bom, né? Mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, estou fazendo aqui do quarto do hotel. Essa semana, né, nós tivemos aí a retomada, a volta, né, do funcionamento do Congresso, então a vida política em Brasília se acelerou, muitas coisas aconteceram, então eu vim aqui trazer um pouco desses fatos, dos ocorridos aí, e se eu cometer alguma falha, pô, me desculpe, eu estou de férias, não trouxe nem o microfone, então você tem que aumentar um pouquinho aí para poder ouvir melhor, mas tem muita coisa interessante aí sendo falada, tá bom? E você que já sabe, eu vou pedir mais uma vez, porra, compartilhe esse vídeo, divulgue esse canal, ajude esse canal a crescer para chegar a mais pessoas aí, para ajudar que as pessoas formem a sua opinião, que tenham aí conhecimento de alguns fatos, de algumas coisas, para que elas possam então estar aí informadas, né, e poderem debater bastante aí na sociedade. A gente precisa de muita conversa, a gente precisa fazer política, a gente tem que exercitar a nossa política para que tudo corra bem aí e que o Brasil venha a prosperar. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com a notícia do novo programa de educação do governo, que vai atender 1 milhão de crianças com 4 bilhões de reais em recursos. Não é uma maravilha isso? Né? O governo que vem pela educação. Pois é, gente, isso seria muito bom mesmo se a gente não tivesse ouvido há semanas atrás o Camilo Santana, ministro da Educação, dizendo que iria interromper ou acabar com o programa das escolas cívico-militares porque eram escolas muito caras e que não tinham muito resultado. A questão do resultado cai por terra, porque pelos rankings do IDEB, as escolas cívico-militares sim mostram bons resultados. A questão é que, segundo ele, também no discurso, foram gastos ano passado 100 milhões de reais para atender apenas 192 mil alunos dessas escolas, pouco mais de 300 escolas. Então isso não fechava a conta, era um número que não era bom. Só que o que acontece? Parece que a esquerda não é muito boa de matemática, então a gente tem que, de alguma forma, estar fazendo conta, ajudando. Então acompanhe meu raciocínio, vamos arredondar um pouco para ficar mais fácil essa conta, né? Em vez de 192 mil, vamos botar 200 mil. Então 200 mil gastaram 100 milhões de reais num ano, né? Vamos fazer uma regrinha de 3, vamos multiplicar por 5. 200 mil vezes 5, 1 milhão. Se a gente pegar os 100 milhões do outro lado, dá meio bilhão. Então, com meio bilhão de reais em escolas cívico-militares, teoricamente você atenderia a mesmo 1 milhão de alunos, que vai ser atendido agora com 4 bilhões de reais por esse programa do governo de educação integral. Um programa que a gente ainda não sabe se vai ter resultado. Então, eles vão gastar 8 vezes mais, né, num programa que ninguém sabe direito como ele vai lidar e tem um programa que está funcionando que eles poderiam aproveitar de alguma maneira. Ele é claro que ele vem da gestão da administração centralizada e da imposição de ordem e disciplina. Agora, se ordem e disciplina é uma coisa apenas dos militares, aí é outra conversa. Isso daí não é possível que o corpo docente aceite isso passivamente. É óbvio que eles, para trabalharem, para os professores trabalharem, tem que ter um mínimo de ordem e disciplina, senão como é que você vai conseguir, né, cumprir a sua grade curricular ali, como é que você vai conseguir passar conhecimento se você não consegue ter a atenção dos alunos. Então isso é muito óbvio e mostra mais uma vez que esse papo desse governo é só discurso, tanto é só discurso que houve também um corte em várias áreas, entre elas saúde e educação, né, para chegar no orçamento, né, que já vai ter um rombo bilionário aí, mas 300 milhões foram cortados essa semana da educação, a educação que já tem uma verba pequena, né, porque 85% vai para a folha, né, pagamento de folha, tanto dos aposentados quanto os ativos, os professores ativos, apenas 15% vai efetivamente em investimento, então eles tiram esse investimento e aí a gente está vendo o que é o governo do amor, né? Então é muita conversa, muito discurso, pouca efetividade. Bom, nós temos as comissões parlamentares, né, que estão atuando aí nessa volta. A notícia que nós temos de duas, né, que a terceira realmente não houve grande notícia, que é a CPI lá das ONGs, não teve muita notícia essa semana, mas em compensação, a CPMI lá do 8 de janeiro teve lá essa semana um depoimento bombástico, que foi do Saulo Moura, que é o diretor da ABIN, e ele ali, em depoimento, falou que entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro, a ABIN ela fez pelo menos 33 alertas de segurança que foram feitos, inclusive, dentro de um grupo de WhatsApp que foi feito, né, pela própria ABIN, assim que pegava exatamente todas esses departamentos do Estado que exatamente cuidam da segurança, inclusive o GSI dentro, e o próprio General Dias, né,
que estaria ali dentro desse grupo de WhatsApp. E quando foi pedido exatamente pelo Congresso que fosse emitido um relatório, né, das ações e tal da BIM durante esse processo, né, da invasão, para fazer exatamente a apuração dos fatos, o próprio general Dias, segundo confidencia Saulo Moura, mandou retirar seu nome do relatório como das pessoas que tinham recebido esses alertas pelo WhatsApp. E aí o Saulo foi até questionado se isso não seria uma fraude, que ele teria participado de uma fraude. Ele disse que não, porque na verdade é o Gabinete de Segurança Institucional responsável exatamente por filtrar qual informação que deve ir ou não. Então a palavra final de relatório, e sempre é assim, é do próprio G. Dias. Então o G. Dias mesmo pediu para tirar, ele guardou o relatório original e o modificado, estão, segundo ele, nos arquivos lá da BIM, e ele entregou o modificado assinado pelo general. Agora, o que é estranho é que por muito menos o Coronel Cid está preso, né? E por ter supostamente falsificado aí cartão de vacinação, uma pessoa que não representa nenhum risco para a sociedade de nada. Quer dizer, e estamos aí, o G. Dias, né? Ele está solto aí, já provado que ele fraudou um relatório e com imagens que provam claramente que ele facilitou a entrada de pessoas no Palácio do Planalto. Quer dizer, uma coisa assim complicada, entendeu? Eu não sei o que acontece, eu não sei o que está se evidenciando realmente é que houve omissão, né? Isso se confirma cada vez mais, inclusive lembrando que essa semana o Flávio Dino recusou a entregar para a CPI as imagens de dentro do Ministério da Justiça, que foi aquele requerimento aprovado, né, naquele meio jabuti ali, aquela manobra da oposição que fez aprovar vários requerimentos, inclusive esse das imagens, e o Flávio Dino disse que não, porque ali estava sob investigação, desconsiderando completamente que uma CPI é exatamente uma comissão investigativa que tem poder de polícia. E aí não teve como o presidente da CPI se pronunciou, né, e se pronunciou que não vai admitir esse tipo de coisa, né, vários ali senadores, mas não formam a base de apoio, vamos dizer, do partido também, se manifestaram ali contra isso, e as imagens vão ter que ser dadas, né, porque o Flávio Dino deu pelo menos 3 versões ali em horas diferentes, quer dizer, se enrola um pouco com relação a isso, e tem que se ver como é que ele estava ali dentro do Ministério da Justiça, como é que foi a atuação ali dele nesse período, nesse fatídico dia 8 de janeiro, né. Já na CPI do MST, a gente teve ali a convocação do José Rainha, ficamos sabendo da folha corrida do José Rainha, e foi muito interessante ver o relator, que é o Ricardo Salles, ele realmente soube inquirir, né, o José Rainha, e foi muito interessante saber que o José Rainha, como líder do movimento, não sabe quanto entra de dinheiro, como esse dinheiro é administrado, como é que as coisas são feitas, ele não sabe de nada. E aí foi falado a respeito de material, farto material de propaganda eleitoral do Lula e da Samia Bonfim no acampamento ali, e mais o galpão que era usado para guardar, vamos dizer, máquinas, equipamentos de produção, né, sacaria e tal, está lá ocupado de cadeiras e cartazes, palavras de ordem aí de socialistas, né, um centro, vamos dizer assim, de formação de revolucionários, claramente ali. E aí eu achei brilhante, foi a pergunta do Ricardo Salles, onde está o material assim que ensina, né, as pessoas a produzir, né, onde que está esse, vamos dizer, esse material técnico, né, que dá o suporte às famílias, né, que querem plantar e tal, que querem informação sobre isso. Não se achou nada a respeito de agricultura familiar, nenhum documento, nada, nenhum manual de instrução, coisa nenhuma, não se achou produção, né? Não se viu produção, pessoas se alimentando da produção ali do que está naquela terra, não existe, não é o caso. Quer dizer, o que se evidenciou e que está ficando claro realmente que é mais um poder paralelo, né? Querendo exatamente assumir o Estado. E a gente vê que esse poder, e ficou bem claro lá também, está ficando claro nessa CPI, ele usa a miséria das pessoas, né? Ele acende pela miséria, então ele controla as pessoas simples, miseráveis, usa essas pessoas exatamente para atingir patamares de poder. Isso é claro, assim, é claro e evidente, está lá para quem quiser ver. Então, não tem nada a ver com reforma agrária, não tem nada a ver com distribuição de título de terra, não tem nada a ver com assistência técnica ao pequeno agricultor, financiamento, nada disso, não tem nada, absolutamente nada. E aqui tivemos também essa semana a repercussão do que aconteceu lá em São Paulo, né, quando um policial da Rota foi brutalmente assassinado por um atirador, e uma outra policial, inclusive ali no Guarujá, foi baleada pelas costas com tiros de fuzil, por milagre sobreviveu. E houve uma ação efetiva da polícia, lá tem o Derrite, tem o governador Tarcísio de Freitas. Ali a coisa corre mais sério, né, não é uma bagunça. Então o que
Pô, o pessoal falando, a mídia já falando, os deputados de esquerda, a mídia falando em chacina, porque morreram, realmente morreram várias pessoas ali, em confronto com a polícia, né? Aí se desconhece, né? Fala de desproporcionalidade da reação. Peraí, gente, estão indo no local que é dominado territorialmente, né? Pessoas ali que dominam aquele território, que é o crime organizado, tá ali, segura a posição com uso de fuzis, quer dizer, é um território dominado por um grupo terrorista, né, que submete a população a uma lei própria, né? Você ali tem que pedir autorização para entrar, dentro daqueles ambientes você tem que andar com a luz do carro acesa, se está de moto não pode andar de capacete, você tem uma série de regramentos internos daquela comunidade que não estão de acordo com o Estado de Direito, e aí tudo imposto ali, e quando você vai fazer qualquer coisa, vai adentrar esse território, você é recebido a bala. Então, olha, não é uma questão assim que a mídia fala, não, que a polícia é muito violenta e tal, e que tem aquela, o Derrite diz que bandido bom é bandido morto, não tem nada a ver isso, bandido bom é aquele bandido que é identificado, é capturado, é levado à justiça, é processado, vai a julgamento, é condenado e cumpre pena. Esse é o bandido bom. Agora, para existir o bandido bom, ele tem que realmente se entregar. No momento que há um confronto com a polícia, ele tem que baixar as armas. Se ele confronta, ele tem que ser neutralizado. Aí o bandido tem que ser neutralizado, infelizmente. E a forma, e tem que ser feito com muita violência. O que está acontecendo agora já é exatamente isso. Mas a população está, a grande maioria da população está entendendo isso. É lógico que existe uma reação do próprio morro, porque muita gente ali se beneficia desse esquema, né, desse estado paralelo, né, moradores, alguns moradores, quem se alia a isso, quem convive com isso lá, tem inclusive ganhos financeiros com isso, vai apoiar o tráfico, sem dúvida, e vai fazer todo tipo de depoimento exatamente para desmoralizar a ação da polícia. Não que não haja necessidade de investigação de possíveis excessos, etc. O Estado, por ter o monopólio da violência, ele tem que estar sempre sendo fiscalizado, isso não tenha dúvida, mas a verdade é que a ação da polícia está de parabéns. Infelizmente, nós tivemos esses bandidos neutralizados aí porque não se entregaram, então não puderam ir para a justiça, mas a gente está vendo também que a justiça não está cumprindo seu papel. E essa semana também tivemos aí a primeira reação, né, falando em a questão da justiça e o desvirtuamento, inclusive, da justiça. Apareceu o senador Rodrigo Pacheco já fazendo aí a sua começou a reagir, né, contra esses desmandos aí do Supremo Tribunal Federal. Uma das coisas ali é a votação da descriminalização das drogas, como se fosse uma coisa simples, né? Vamos descriminalizar o porte da pequena droga, que é uma coisa que pode ser debatida, sim, mas ela tem um foro para debate. O foro é o legislativo, não é o Supremo que vai impor isso. É um poder sem voto, ele tem um poder ali, ele tem que realmente ser o guardião das leis, ele não faz leis, ele não cria normas, mas passou a fazê-lo, e isso é perigosíssimo, e parece que agora o Congresso começa a acordar, e vamos ver se eles conseguem fazer esse equilíbrio de pesos e contrapesos. Não vão aceitar a descriminalização feita por julgamento, mesmo porque você tem que ter toda uma estrutura para fazer isso, porque senão você vai ser uma ação pró-tráfico. E aí a gente fica pensando como é que está a justiça hoje, né? Será que ela já não está ali agindo, vamos dizer assim, em conluio com os interesses do tráfico? Né? A gente viu o André do Rap solto, vimos devolução de bens de traficantes, vimos ali uma operação policial que apreendeu toneladas de cocaína ser jogada no lixo porque não havia um mandato, né? Traficante sendo solto porque foi constrangido, de alguma forma ele foi abordado porque se mostrou nervoso, e isso não isso não pode ser uma justificativa para uma abordagem policial. Então a gente está vendo muita coisa aí que leva certamente a se desconfiar do que qual é a verdadeira intenção por trás dessa liberação das drogas. Então a gente tem que conversar muito a respeito, a sociedade tem que debater o assunto, mas não pela imposição do Supremo Tribunal Federal que isso vai acontecer. Essa é a grande boa notícia, que pelo menos o Congresso está reagindo. E agora, em termos assim, para também falar um pouquinho de boas notícias, nessa semana tivemos aí a queda da Selic em meio ponto percentual, então já começa uma trajetória de queda, mas tivemos também uma outra notícia um pouco preocupante, que não foi nem a diminuição do lucro da Petrobras, porque, obviamente, que isso ia acontecer, afinal de contas a empresa estava tendo lucros, vamos dizer, recordes e tal, e realmente houve uma intervenção aí do Estado para tentar, de alguma forma, segurar o preço dos combustíveis, mas o problema é que ela deu aí no primeiro semestre 8% a mais de dívida da companhia. E a gente sabe que quando uma companhia mista, né, que ela tem o lado estatal, ela começa a dar prejuízo, quem paga é a sociedade. Então tem que se ver o que está acontecendo, porque quando você vai aumentando a dívida, obviamente essa dívida tem um custo, isso vai refletir, vai acabar de alguma forma
prejudicando o próprio resultado da empresa, o próprio andamento, os investimentos da empresa e etc. Então tem que saber como é que isso aconteceu, que dívida é essa, como é que ela está se estruturando e tem que ter muito cuidado, tem que haver um compliance forte dentro da companhia para a gente entender exatamente qual é a dimensão disso, né? Bom, e dito isso, né, vamos esperar aí que o Brasil, né, realmente comece a andar aí para frente, né, apesar do governo, porque nesse momento realmente o trabalho é a contenção de danos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Aqui de Diamantina. Um grande abraço a todos e até a próxima.